Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 24. Provérbios 24, e para essa leitura eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos ler alguns versículos, a começar do primeiro. Provérbios 24. Você encontrou? Diga amém. Encontrou? Misericórdia. Provérbios capítulo 24, verso 1, diz o seguinte: não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com o entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Versículo 5. O sábio é mais poderoso do que o... Me ajuda. O homem sábio é poderoso. Nós estamos com uma versão diferente aqui? Acho que essa NVI está com dificuldade. Vou ler aqui. O sábio é mais poderoso que o forte. O sábio é mais poderoso que o forte. E quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. O texto aqui diz: aumenta a sua força. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela fala sobre ela dizendo que é como se fosse uma semente. Semente você coloca onde? No bolso e ela germina, não é isso? Aonde que coloca a semente? Semente tem que o quê? Plantar, não tem que plantar? E a semente é a palavra de Deus. Onde que a gente planta a palavra de Deus? No coração. Só que a Bíblia fala que tem 4 tipos de coração e só um coração é o que recebe a palavra. Você quer ser o coração que recebe a palavra e frutifica 30, 60 e a 100 por um? Então coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor, nós oramos para que o nosso coração nessa noite seja a terra boa, que vai receber a semente boa e frutificar a 30, 60 e até 100 por um para a glória de Jesus. E em nome de Jesus, quem crê diz amém. Você pode sentar, meu irmão. Esse texto é um texto, no mínimo, controverso, do ponto de vista humano. Porque a Bíblia diz que o homem sábio é mais poderoso, ou é mais forte. Olha que coisa interessante. Não está falando de que o homem mais poderoso é o que tem dinheiro. O mundo não fala que quem tem dinheiro é poderoso, mas esse texto não diz que o homem que tem dinheiro é poderoso. Não diz que o homem que tem influência, que tem posição, que tem estrutura, que tem recurso. Não, não fala nada disso. A Bíblia diz que o homem forte é o homem que tem sabedoria. Diga para a pessoa que está do seu lado: o homem ou a mulher forte é aquele que tem sabedoria. Existe uma força incrível, irmãos, incrível na sabedoria. E que força é essa? É a força de enxergar coisas que os outros não veem. Vou falar de novo. Que força é essa? De onde vem a força? A força de enxergar aquilo que outros não veem. Eu vinha pensando nessa palavra já durante o dia. E aí eu me lembrei de um programa de televisão. Hoje de manhã citei um filme, agora eu vou citar um programa. Eu só quero saber dos adolescentes agora. Cadê o Ativa? Está aí o Ativa? Não tem Ativa na igreja? Cadê o Ativa, Sara? Ativa! Ih, Ativa não veio. Hã? O Ruá está aí? Muito bem.
mas só dos adolescentes, porque os adolescentes de vez em quando ficam conversando a beça aí. Se você me vê vindo para um canto da igreja e ficar parado pregando para um lado aqui, é ou porque tem gente usando o celular, ou é porque tem gente conversando. Aí eu fico parado aqui, finjo que não estou vendo, mas eu vi. Só os adolescentes. Quantos adolescentes tem aqui? Levanta a mão. Quantos adolescentes? Você é adolescente? Você é adolescente? Você é adolescente? Fala para mim, Cauã, quem é MacGyver? Não? Não tem a mínima ideia. Vai vendo. Ruá. Jean, quem é MacGyver? Não? Ó, vai vendo. Marquinhos. Ah, Marquinhos, por favor. Quem é MacGyver, Marquinhos? Olha só, gente. MacGyver é de um tempo diferente. O MacGyver era o cara que era o seguinte: ele se enviava em situações completamente inusitadas, mas do nada ele fazia alguma coisa. Uma vez ele explodiu uma fechadura com um chiclete. Por isso que eu nunca mais chupei chiclete. Porque se um chiclete explode uma fechadura, você imagina o que faz na barriga da pessoa. Sem falar que o chiclete é a maior fake news da história. Porque você mastiga e você engana o estômago, né? Você mastiga e nunca chega a nada. O estômago está lá esperando, dizer, e aí? Você está 2 horas mascando o negócio, não chega a nada. Que fake news, né? Mas é interessante que o MacGyver, depois tentaram até fazer uma versão nova, mas ninguém substituía aquele MacGyver. O cara tinha cada ideia, do nada fazia alguma coisa. Mas uma coisa interessante do MacGyver era o seguinte: ele fazia coisas diferentes com coisas que ele tinha. Ele não precisava de coisas novas para fazer o que precisava ser feito. Ele fazia o que era preciso com o que ele tinha. Mesmo que fosse um chiclete para sair de uma sala fechada. Você vai entender o que eu quero falar, porque existem pessoas que elas vão entrar no mesmo ambiente do que outras. Só que umas vão enxergar aquilo que os outros não conseguiram enxergar. Inclusive, vão viver a mesma situação, vão enfrentar às vezes o mesmo problema, mas vão sair ou chegar a conclusões completamente diferentes. E por causa disso, vão ter experiências completamente diferentes também. E a diferença não é o cenário. A diferença é a visão. É a maneira com que você enxerga. É a maneira que você vê. É aquilo que está no coração. Você sabe que eu já escutei muita gente dizendo, se eu tivesse mais, eu seria mais feliz. Irmão, eu tenho certeza que se eu perguntasse para você hoje aqui, quem gostaria de ter mais dinheiro, todo mundo ia levantar a mão. Não é? Quem gostaria de ter mais recursos, todo mundo vai levantar a mão. Não é? Mas nós não somos limitados por aquilo que nós possuímos. Escute isso. Nós não somos limitados por aquilo que nós possuímos. O que nos limita é a maneira com que nós enxergamos. Pegou? Isso é o que nos limita. Eu vou chamar, para dar depoimento dessa palavra, alguns personagens bíblicos, para nos ajudar a enxergar algumas coisas. Eu gosto muito de falar de Davi, e cada personagem que eu falar aqui, eu vou usar a mesma frase: Davi viu o que ninguém viu, para chegar à conclusão de que é muito possível que nós, eu e você, olhe para a pessoa que está do seu lado, veja como essa pessoa é maravilhosa. Aproveite para dizer uma frase boa para ela, diz, ó, se não fosse por você, diga para a pessoa, se não fosse por você, eu seria a pessoa mais linda aqui hoje. Aleluia.
Se não fosse você, eu seria a pessoa mais linda aqui hoje. Ó, quando Davi chega no vale, está todo mundo olhando para quem? Para Golias. Golias, um pigmeu, um nanico, um anão, quase 3 metros de altura. Não tem como não ver um homem desse tamanho. Você já deve ter passado por pessoas bem altas e você diz, uau, pessoa enorme. Porque tem gente grande e tem gente enorme. O Isaac e eu tiramos uma foto anos atrás com o Leandro Vissotto. Eu nem sei se ele ainda está na seleção brasileira. Talvez nós até tenhamos essa foto. Mas o Leandro Vissotto tem 2,17 metros. Imagina, 2,17 metros, enorme. Golias não podia ser ignorado, ele era enorme. Todo mundo estava olhando para Golias. Mas Davi não ficou impressionado com Golias. Algumas pessoas que estavam lá, sim. Sabe com que Davi ficou impressionado? Com Deus. Irmão, todos viram um gigante. Mas quando Davi olha para Golias, diz, não, esse é um homem sem aliança. Olha que interessante. Todo mundo viu aquela espada enorme. Davi só viu uma funda, um estilingue. Olha que interessante. Todo mundo está vendo impossibilidade. Davi está vendo oportunidade. Agora, até aqui você já sabia. Quando Davi saiu de casa, fala comigo. Quando Davi saiu de casa, estava na cabeça dele que ele ia matar um gigante naquele dia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele estava com a funda dele? Estava com a funda? Sim ou não? A funda dele vai ser usada para matar o gigante, certo? Aquilo que Deus vai usar na vida de Davi para derrubar o gigante é uma coisa que sempre esteve nas mãos dele. Pegou? Sempre esteve na mão dele aquele estilingue. Olha que coisa impressionante. Há pessoas que estão chorando pelo que não tem, quando na verdade Deus já está mostrando o poder dele naquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Frase para o WhatsApp: os tolos olham para o que falta, os sábios olham para o que Deus já lhes entregou. Vamos de novo? Frase para você colocar no seu WhatsApp aí, em vez de colocar o placar do jogo. Os tolos olham para aquilo que lhes falta. Os sábios olham para aquilo que Deus já lhes entregou. Aquilo que Deus já lhes entregou. A funda, o estilingue já estava na mão dele. Deixa eu chamar um outro personagem, Moisés. Moisés viu o que ninguém viu. Você sabe que quando Deus chama Moisés, a única coisa que ele tem é um pedaço de pau. É uma vara. Uma simples vara, um simples cajado de pastor, nada extraordinário, nada impressionante. Mas sabe o que Deus pergunta para ele? Será que foi assim? O que é que você gostaria de ter nas suas mãos para poder fazer aquilo que eu quero que você faça? Foi isso que Deus perguntou? O que ele perguntou? O que você tem nas suas? Ele já tinha nas mãos aquilo que Deus ia usar para libertar o povo. Olha que coisa tremenda. Moisés podia estar só vendo uma vara. Deus já estava vendo a libertação do povo.
Moisés talvez diz, isso é só um instrumento comum. Muitas vezes Deus não muda aquilo que está na sua mão. Ele na verdade quer mudar a forma com que você enxerga o que está nas suas mãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém acordado aí? Ó, a forma com que você enxerga o que está nas suas mãos. Talvez seja esse o milagre que você está precisando receber. Das coisas que Deus já muniu você. Vamos chamar outro personagem, José. José viu o que ninguém viu. Sabe o que os irmãos de José viam? Um sonhador. E José viu um destino. Potifar viu um escravo. José viu o treinamento. O carcereiro é mais um preso. José viu uma ponte. Faraó viu uma crise. José viu uma estratégia. Por quê? Porque a diferença está na forma que você enxerga. É por isso que o homem sábio é mais forte. Porque ele vê o que ninguém vê. E aí quando ele tem estratégia e apresenta para Faraó, o que acontece com ele? Ele chega aonde ninguém chegou, porque ele viu o que ninguém estava vendo. Entendeu? Olha a diferença. Ele vê o que ninguém está vendo. Ele não estava nos melhores lugares, irmãos. Você sabe que tem gente que paga por network, por rede de relacionamentos. Paga para estar em lugares só para ser visto. Paga para tirar uma foto com um artista. Para que um artista faça um collab lá na rede social para mostrar ele. Tem gente que quer estar nos melhores lugares para ser visto. Vai dizer que quem não é visto não é lembrado. Não foi assim com José. Ele não estava nos melhores lugares. Pelo contrário, do ponto de vista humano, ele até estava nos piores lugares. Mas é interessante que quem vê apenas o presente, ele vai sofrer com o presente. Agora, quem vê o propósito, ele vai suportar o processo. Vê se você entendeu. Você está vendo só no presente, você vai sofrer com as coisas que estão acontecendo agora. Agora, você está vendo o propósito? Então você vai conseguir suportar o processo. Então você vai conseguir suportar o processo. Eliseu, vamos chamar mais um? Viu o que ninguém viu. Você sabia que todos sabiam que Elias seria levado? Eu gostaria que você pegasse isso aqui de uma maneira especial, como alguém que descobre como se pega a unção de outra pessoa. Às vezes a gente admira uma pessoa, mas a gente não sabe como que a gente pode chegar lá. Olha que texto interessante. Todo mundo sabia que Elias seria levado. Na verdade, todos tinham a informação. Pastor Wilson, Ana Júlia, é muito importante ter informação. Há informações que valem mais do que a força. Eu estou falando da sabedoria, por exemplo, que não é apenas informação. Mas todos tinham informação. Mas uma única pessoa teve posicionamento. Daqui a alguns dias eu vou pregar uma palavra, que é o preço que se paga por não se posicionar. Só uma pessoa teve posicionamento. Todos os outros profetas ficaram lá em Gilgal, depois Betel, depois Jericó. Mas Eliseu foi o único que continuou caminhando. Interessante. Eles tinham informação profética. Olha que coisa importante. Alguém diz assim, como é bom ter informação profética. Mas Eliseu tinha percepção profética. É diferente, sim ou não? Um tinha visão profética, o outro tinha percepção profética. Todos sabiam o que Deus iria fazer. Mas Eliseu queria participar do que Deus iria fazer. Isso é tremendo porque muitos sabem o que Deus está fazendo, agora poucos se posicionam para receber o que Deus está liberando. Deus está fazendo, é tremendo,
olha que coisa boa, olha Deus fazendo, mas tem pouca gente se posicionando para receber o que Deus está liberando. Irmãos, Deus é uma fonte de bênçãos abundantes, Ele tem muito para todos, não apenas para alguns. Deus tem muito para todos, amém ou não? Quem crê nisso? Deus tem muito para todos. Eliseu foi o único que se posicionou. Ele não apenas viu o que Deus estava fazendo, ele quis fazer parte disso. Vou até dizer para você, ele forçou a barra. O Elias diz, fica, ele diz, não fico. Fica, não fico. Fica, não fico. Eu vou junto. Para onde você for, eu vou. Talvez os outros estavam falando mal dele. Olha o bajulador. Se não usasse outros termos. Olha o bajulador. Ele diz, não importa o que estão dizendo, eu vou ficar. E aí num determinado momento, quando Elias percebe que Eliseu não vai desistir, diz, se você ver o que vai acontecer, você vai receber o que você está pedindo. E ele queria porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Sabe o que aconteceu? De 51 profetas, ele foi o único que recebeu. Então, entenda uma coisa. Muitos, vou repetir, sabem o que Deus está fazendo. Mas poucos estão se posicionando para receber o que Deus está liberando. Eu gostaria que você fosse um desses poucos, que está posicionado onde Deus está liberando coisas tremendas. Amém ou não? O quinto personagem não podia ser diferente, nosso maior exemplo, Jesus. Jesus via o que ninguém via. Ah, mas era Jesus. As pessoas olhavam para Pedro, Jesus via um apóstolo. Olhavam para Zaqueu, Jesus via um filho. Olhavam para Mateus, Jesus via filho. Interessante. Além disso, evangelista. Quantas pessoas olharam para a cruz e disseram ao final, e Jesus disse, não, é a redenção, é a salvação. Você sabe que homens olham para o que alguém é, mas Deus sempre vai olhar para aquilo que você pode se tornar. Porque é um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de melhoramento. A gente às vezes vê só a semente, o Senhor já viu a floresta todinha. Olha que tremendo. Você não sabe o dia de amanhã, eu também não sei qual é o dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei, existe uma lei espiritual. Quando eu estou plantando hoje aqui a boa semente, quando eu estou plantando aqui a boa semente, é uma questão de tempo até essa colheita abundante chegar. Isso é certo. Isso é certo. Volta para o texto. Por que o homem sábio é poderoso? Porque ele vê antes, ele entende antes, ele discerne antes, ele se prepara antes, ele se posiciona antes, e a força dele não está nos músculos, a força dele está na percepção espiritual. Então a verdadeira força não está em fazer o que ninguém faz. Eu comecei a fazer uns exercícios aí, certo que eu preciso, tal. Estou na academia. Vocês não viram lá uma foto minha no espelho, não? Não viram? Ninguém viu? É porque eu não tirei. Eu estava lá. Aí, deixa eu falar para você. Uma mulher estava no aparelho que eu ia usar. Você tem que esperar, né? Para poder usar, certo? O negócio de peso dela estava lá embaixo, irmão. Estava pegando um peso que, vou te falar. Eu falei assim, dá para mim? Não. Aí sabe o que eu fiz, pastores? Peguei só 3 buraquinhos. Quem faz academia sabe o que eu estou falando. Mas pegou 20. Magrinho, hein?
Eu quase falei, se ela pega 20, eu pego 30. E hoje eu nem estaria aqui. Já estaria sem as pernas, tinha estourado o joelho. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O homem poderoso não é o homem que tem força nos músculos. É a pessoa que tem percepção espiritual, sabedoria que vem de Deus. Então a verdadeira força não está naquilo que você faz que ninguém pode fazer. Está em você enxergar o que ninguém está enxergando. Está em você ter visão quando outros não têm. Lembra do servo de Eliseu? Olha que interessante. Estava apavorado. Por que ele estava apavorado? Porque ele estava vendo os soldados inimigos. Apavorado. Aquele exército, ameaça, problema. Aí sabe o que o Senhor dirige Eliseu para fazer? Uma oração. Sabe como é a oração? Senhor, abre o quê? Os olhos dele. Por que ele está apavorado? Por que ele está com medo? Por que ele está se sentindo ameaçado? Porque ele não está enxergando o que está acontecendo. Então o Senhor diz, Eliseu diz, Senhor, abre os olhos dele, porque o exército do céu já estava lá posicionado. Não é tremendo? Ele não conseguia enxergar, porque os olhos estavam fechados. Talvez você está dizendo assim, eu preciso tanto de uma porta, preciso tanto que Deus abra uma porta, mas talvez não é uma porta que você precisa de olhos abertos, para enxergar o que você não está vendo. Enxergar o que Deus já colocou, para você poder ver oportunidade no meio da crise, propósito no meio da dor, crescimento na luta. Quem nos acompanhou um ano atrás, logo depois da minha cirurgia, eu tive um extravasamento no estômago, fiquei 12 dias internado, minha vida estava em risco, eu já não aguentava mais ficar no hospital, os irmãos estavam orando, eu queria vir para casa, fiquei praticamente 30 dias afastado da igreja, e quem me conhece sabe o quanto eu amo estar aqui e ver tudo que Deus está fazendo, estava muito difícil, mas em nenhum momento, eu reclamei com Deus porque eu estava lá. Falei, Deus, se eu estou aqui, alguma coisa o Senhor quer fazer. E eu quero estar disponível para o que o Senhor queira fazer. Aí eu chego um dia, aliás, eu não, porque eu já estava lá, desculpa. O médico chega um dia e diz, rapaz, eu tive um sonho com você. Você estava dançando, magrinho. E eu falei, era? Você estava cantando e dançando e celebrando. Olha que coisa interessante, nem crente ele era, não. Mas o Senhor visitou para mostrar o que, naquele momento, humanamente, nem ele conseguia ver. Porque ele disse, Jorge, nós nunca passamos por algo como você está passando. Na minha história, na minha carreira, eu nunca passei por isso. É a primeira vez. Então nós não sabemos como é que vai ser. Eu já chamei outros profissionais, eu já pedi mais informações, mas Deus visita ele para mostrar o que ele não está vendo. Você sabe, a gente precisa encontrar às vezes propósito no meio da dor, crescimento na luta, provisão até no deserto. Está no deserto e não tem provisão. Quem disse que não tem provisão? Não, eu só estou vendo aqui diante de mim uma poça d'água amarga, não dá para beber essa água, que se beber essa água eu vou morrer. Aí o Senhor mostra um arbusto, tem essa história na Bíblia. Aí esse arbusto é jogado na água, e essa água se transforma numa água saudável para beber, no meio do deserto. Provisão no meio do deserto. E aí você começa a enxergar gigantes como degraus, né? Eu quero crer profeticamente que nós estamos vivendo um tempo que Deus está levantando uma geração que não vai viver só de informação, porque nós somos a geração da informação. Hoje todo mundo tem informação. Todo mundo tem informação. Mas nós não estamos vivendo a geração da sabedoria.
E eu gostaria muito que o Senhor levantasse em nós e através de nós a geração que não vive da informação, usa a informação, mas é a geração que vive da sabedoria divina. Uma geração que tem discernimento, que vê o que outros não veem, que percebe o que outros não percebem, que administra promessas que outros desperdiçaram. Você sabia que tem gente que já desperdiçou as coisas que Deus queria dar para essas pessoas? O homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento, aumenta a sua força. Amém ou não? Davi viu uma funda, Moisés uma vara, José um propósito, Eliseu um manto, Jesus viu um destino. E quem aprende a ver o que Deus vê, vai se tornar mais forte do que as circunstâncias que enfrenta. E hoje eu quero orar com você sobre isso. Estamos aí partindo para o segundo semestre. Julho já chegou. Daqui a pouco é dia dos pais. Daqui a pouco é dia das crianças. Daqui a pouco chegou o Natal. Acabou o ano e talvez você diga, tem tantas coisas que eu queria já ter conquistado e não conquistei. Estou cansado. Mas será que você está enxergando o que Deus está fazendo de verdade?